Arthur Jorge, que no sábado fez só o segundo jogo no comando do Cruzeiro. E ó, bem diferente daquela estreia de ouro contra o Vitória. A goleada para o São Paulo marcou a primeira derrota do treinador no clube. O quarto do São Paulo no Morumbi! E vem Libertadores por aí, hein? O que virá, virá. O que virá já é amanhã. A estreia em Guayaquil contra o Barcelona do Equador. É difícil falar depois de perder 4-1. Pensou que nós tentamos ser competitivos e é sobre ele que nós temos que falar. Falar o quê de São Paulo e Cruzeiro no Morumbi? Desse drible do Bobadilha no Gerson? Aqui, ó. Já vai, Gerson? Falar o quê se com 15 minutos de jogo o Cruzeiro já perdia por 2-0? É pênalti! O Arthur foi ensanduichado ali, né? Quem foi pra bola foi o argentino Caleri. 12 minutos do primeiro tempo, o artilheiro vai na rede! 3 minutos depois, o Ferreirinha apareceu nas costas do William e fez. No segundo gol do Tricolor aqui no Morumbi, 15 minutos do primeiro tempo. Ter momentos que nos penalizam muito por erros que acabamos por cometer, não só no primeiro e segundo gol, mas também e depois de nós tentarmos uma reação forte na entrada para a segunda metade. O punho cerrado do Christian indicava que teria resistência mineira na capital paulista. Renascem as esperanças do Cruzeiro no Morumbi. Renasceram e se foram de vez. O São Paulo fez o terceiro e o quarto gol, transformando o placar em goleado. Mais 2 do Ferreirinha. 4 para o São Paulo, 1 para o Cruzeiro. Um time do tamanho do Cruzeiro não pode estar perdendo jogos, tomando diversos gols. Mas não tem tempo para lamentação, não. É hora de concentrar na volta à Libertadores depois de 7 anos longe da elite do futebol continental. Como o mister disse, já passou esse jogo aí, não volta mais atrás. O que virá, virá. Ó, Henrique Fernandes já tomou cafezinho, já tomou água, tá na hora. Agora o assunto é pesado, agora, hein? Nesse jogo aqui, 4-1 pro São Paulo diante do Cruzeiro. Falhas defensivas logo no início do jogo. Logo também, no início né? do jogo. Vamos destrinchar os lances. O lance do primeiro gol do São Paulo. Bola tá com o Cruzeiro, o Matheus Cunha. Ele estica a bola por dentro, tinha opções pra saída curta, São Paulo tava pressionando. Ela volta, vai cair pro Matheus Henrique, ó, que tá na setinha. Aí é só sair jogando. Ele tenta um drible por dentro, um drible difícil, perde a bola na entrada da área. O Vidalba comete o pênalti no Arthur e o São Paulo faz o gol de pênalti pra abrir o placar. Reparam, ele perde na entrada da área essa bola. Aí é bola também, de segurança, né? Tenta fazer o bola corte. de segurança. O Christian acaba tentando cortar e prepara essa bola pra dentro da área, né? Segundo gol do São Paulo, vamos ver também que tem um probleminha de marcação de lateral. Lateral ofensivo. Olha o Vidalba. Vidalba tá no Arthur. Que na seta, Ele né? dá um passo à frente pra ser mais um cara pra pressionar o Caleri. A bola, depois que o Caleri toca, entra nas costas dele. E aí vira 1 contra 1, 2 contra 2. É um contra-ataque imenso. Olha só como o Vidalba sai da marcação quando tinha que estar mais perto do Arthur, né? Expondo a defesa do Cruzeiro. Isso com 15 minutos de jogo, 2-0 pro adversário. É difícil. Jogadas muito rápidas. Agora, ó, bora colocar a Bonucci aqui na conversa de novo, que o Cruzeiro vai virar a chave para Libertadores. Campeonato é assim, né? Não tem muito tempo para se lamentar. Bonucci lá em Guayaquil, no Equador. Vamos voltar a falar com ela. Bonucci, conta pra gente essa história aí do climão que tá no Cruzeiro nesse momento. Então, Lúcio, como a gente disse mais cedo, né? O Cruzeiro chegou ontem à noite com 2 ausências, né? O Wallace e o Lucas Romero. Vou começar pela situação do Wallace, que é mais complexa. Ele foi cortado pela diretoria do Cruzeiro depois de um ato de indisciplina, né? O clube diz que ele desacatou uma norma de conduta do clube ao desrespeitar um companheiro. O Cruzeiro não entrou em detalhes sobre o que teria acontecido, mas segundo a apuração do Guilherme Macedo, setorista do GE. Globo, que está com a gente aqui no Equador, ele teria criticado companheiros em uma troca de mensagens por aplicativo. E essa informação chegou até a diretoria do Cruzeiro. A apuração também de que essa não teria sido a primeira vez, né, que ele desacatou uma norma de conduta do clube, por isso foi cortado da delegação em São Paulo, retornou de São Paulo para Belo Horizonte, inclusive nem deve mais jogar pelo Cruzeiro. Quem também estava em São Paulo e voltou para Belo Horizonte foi o Lucas Romero, mas aí por questões médicas, né, ele vinha sentindo a coxa, foi inclusive poupado, né, do jogo pelo Campeonato Brasileiro, mas voltou a sentir no treino depois da partida, no domingo, na capital paulista, e por isso a comissão técnica achou melhor
melhor que o Romero retornasse para Belo Horizonte para passar por exames. Então, o Wallace e Lucas Romero, né, 2 meio-campistas, são os desfalques do Cruzeiro para a partida de amanhã contra o Barcelona aqui em Guayaquil, Lud. Beleza, Bonucci, mas dá uma seguradinha aí agora, porque eu vou pedir pro Henrique comentar, né? E aí, o impacto, né, dessa decisão aí do Cruzeiro? Lamentável, mas regras internas são regras internas, né? Não dá pra reclamar. Acho que pro elenco não vai ter um peso muito grande. O Wallace pouco vinha jogando. Aliás, desde que chegou, pouco jogou no Cruzeiro, né? Acho que a saída tava na cara que ia acontecer em algum momento e caminha pra isso, pra uma saída dele do Cruzeiro. Agora, pra jogar o jogo contra um Barcelona que marca muito bem, não tendo o Wallace como opção e não tendo o Romero também, tô achando que o Lucas Silva recupera espaço no time. Porque no Morumbi ele entrou bem no segundo tempo do jogo, acho que ele vai voltar à equipe, porque o Matheus Henrique não vem bem. Não devem ter muitas mexidas, o Arthur Jorge está tentando dar sequência a esse time, mas para esse jogo contra o Barcelona, que é um time que defende muito melhor do que ataca, Lud, é preciso ter um meio-campo com boa capacidade também de envolver esse adversário e achar caminhos. Acho que vai ser difícil do Cruzeiro encontrar espaço? Vai ser. O Cruzeiro precisa começar vencendo. O Libertadores começa do zero pro Cruzeiro na quarta-feira, ou melhor, amanhã. Então o Cruzeiro precisa começar do zero, tentando já pontuar de saída no campeonato para fazer uma história diferente do brasileiro. Entender por que ele não deve jogar. Valuzeiro, começo com você. Uma vergonha, a pior defesa da competição, mas para mim tem um problema grave e muito para os jogadores também, embora eu reconheça que é 50-50, que é uma questão de postura. Esse time precisa mudar a postura. E o Arthur Jorge, para mim, tem que fazer o que for preciso para mudar isso, até tirar medalhão do time. Boa tarde. Boa tarde, HG. Boa tarde a todos no estúdio, a quem nos assiste. Mais uma vergonha, mais um vexame, né? Que o Cruzeiro proporciona ao seu torcedor, né? Com essa derrota de 4-1 para o São Paulo. São Paulo que vinha de 3 jogos sem vencer, 2 derrotas e um empate contra o Internacional. Encontrou no Cruzeiro o adversário ideal, né? O Cruzeiro que começa sofrendo um gol aos 11 minutos, numa penalidade. Acho que a penalidade não existiu ao meu modo de ver. Mesmo assim, você sofre um gol aos 11 minutos, existem mais 80 minutos para serem jogados, né? E o Cruzeiro, a partir desse gol, detalhe importante, eu questiono a marcação do pênalti, mas essa marcação do pênalti, ela se dá depois de mais uma saída ruim do Matheus Henrique, que ao lado do Gerson, ambos fizeram uma péssima partida. Quando o Arthur Jorge faz entrar o Lucas Silva no intervalo do jogo, os dois poderiam jogar uma moeda para cima. Poderia sair tanto o Matheus Henrique quanto também o Gerson, não faria a menor diferença. O meio-campo do Cruzeiro, com relação aos seus volantes, não existiu. E isso fica evidente no segundo gol que o São Paulo faz, né? Mais uma vez a gente vê aquele Cruzeiro correndo para o próprio campo, de uma maneira desorganizada, e jogadores próximos ao setor da bola, sem terem condições de fazer uma falta no Arthur. O Matheus Henrique está correndo distante, o Gerson também. O Fabrício Bruno, que estava mais próximo, só opta por correr para trás também, assim como faz o William, que ainda dá um carrinho tentando interceptar a bola e vai muito mal. E o Ferreirinha faz o 2-0 com 15 minutos do primeiro tempo. Cruzeiro cria uma situação com o Caio Jorge, que não aproveita bem também. No segundo tempo, o Cruzeiro volta e faz um gol logo a 1 minuto e 40, numa boa jogada do Arroio. O Christian finaliza de dentro da área e dá a impressão que aquilo que o São Paulo havia feito com o Cruzeiro, os 15 minutos massacrantes, o Cruzeiro poderia fazer com o São Paulo. Tem uma cabeçada do Matheus Pereira, mas aí o São Paulo tinha um goleiro capaz de fazer defesas importantes. E hoje o Cruzeiro não tem este goleiro. O Matheus Cunha não é o único responsável pela derrota contra o São Paulo, mas ele é responsável também. Já citei aqui o erro do Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno poderia ter sido um dos jogadores a interceptar a bola no lance do segundo gol. O William, então, nem se fala, mais uma partida do William, que é substituído no intervalo, que o Arthur Jorge, que está apenas no seu segundo jogo, já tenha percebido algumas situações, né, de jogadores que precisam de iniciar uma partida. Caso do Cauã Moraes, alguém vai falar, mas o Cauã Moraes, ele também teve uma falha, Valu, no quarto gol, é verdade, mas ele há pouco fez uma grande partida, fisicamente parece estar no momento bem melhor, aliás, parece não, está no momento fisicamente melhor, e é este Cruzeiro, HG, de 30 pontos disputados, 7 apenas conquistados. O Arthur Jorge tem uma bomba para ser desarmada, essa que é a verdade. Eu vou colocar um total de 0% de responsabilidade na goleada sofrida. Este elenco do Cruzeiro deve ao seu torcedor, deve ao Pedro Lourenço uma resposta dentro de campo.
Poderia falar a respeito de aspectos da diretoria, mas a diretoria não pode resolver nada neste momento. Mas é importante imputar responsabilidade também por isso tudo que o Cruzeiro passa neste momento. Afinal de contas, na figura do Bruno Spindel, foi ele quem disse que o elenco do Cruzeiro era um dos melhores elencos da América do Sul, HG. Então essa situação do Cruzeiro, que hoje está na véspera da estreia na Copa Libertadores da América. A diretoria, Valor, tem responsabilidade, tem muita responsabilidade. Eu acho que o Cruzeiro deveria ter contratado mais, mas hoje eu não consigo não apontar mais pro elenco, sabe? Sim, tá apontado mais pro elenco. E apontar mais, e só fala se aponta muito mais pro elenco do que pra diretoria, obviamente. Mas muito em função do que, cara, existem jogadores nesse elenco do Cruzeiro que simplesmente não conseguem entregar. A gente olha pro William, o William não entrega, cara. Na lateral direita ele não entrega. 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 Pelo contrário, né? Ele entrega. E entrega muito. Aliás, no jogo ele falha na marcação de um dos gols do Ferreirinha. Ele falha na marcação nas tentativas do São Paulo pelo lado esquerdo do setor ofensivo. E é um jogador que, infelizmente, não pode mais ser um titular do Cruzeiro. Eu vejo hoje a necessidade do Cruzeiro apostar em outro jogador naquela função. Por mais que tenha tomado o drible do último gol do São Paulo, o Cauã Moraes hoje, para mim, é o lateral direito titular do Cruzeiro. Ele tem sido mais jogador do que o William. Então eu, Thiago, apostaria nesse momento no Cauã Moraes como titular do Cruzeiro. Pensando no meio-campo, o Matheus Henrique, cara, eu tinha uma expectativa enorme no Matheus Henrique. Especialmente depois da partida contra o Corinthians, no fim do ano passado, pela semifinal da Copa do Brasil. No entanto, depois disso, o Matheus Henrique simplesmente não entrega mais nada. Ele não consegue ser útil nesse time do Cruzeiro. E aí a gente vê o Cruzeiro com uma dependência absurda do Lucas Romero. O Cruzeiro hoje é dependente do Lucas Romero. Sem ele no meio-campo, fica um meio-campo extremamente frouxo, sem marcação alguma. E aí a gente olha para Matheus Henrique e para Gerson e nenhum dos dois consegue entregar o mínimo no meio-campo do Cruzeiro. Então, assim, é um grande problema hoje também para ser sanado nesse time. E para finalizar, o Matheus Cunha. Eu tinha uma expectativa, o Eltinho trouxe para a gente a perspectiva de um torcedor do Flamengo em relação ao Matheus Cunha. Falou o que ele viu do Matheus Cunha no período em que ele assistiu aos jogos do Flamengo. Eu tinha uma expectativa maior e imaginava que no Cruzeiro ele pudesse se firmar. Mas, infelizmente, eu não consigo confiar 100% no Matheus Cunha. Não que haja falhas assim bizarras ou bizonhas por parte do goleiro do Cruzeiro, mas ele não é um goleiro que vá fazer a diferença como o Cássio fazia, por exemplo. E aí, enquanto o Cruzeiro não tiver o Cássio, o ideal é que o Cruzeiro tenha alguém mais confiável e experiente no gol. Eu tentaria outros nomes. O Eltinho falou sobre o Matheus Magalhães. Eu penso também que o John, que jogou no Botafogo, que hoje está no Nottingham Forest, seria um nome interessante. E o Cruzeiro precisa hoje, para mim, de um goleiro urgentemente. Nós vamos falar. É plantão urgente no Cruzeiro. O volante Wallace não deve mais, né? Vestir a camisa do Cruzeiro por ato de indisciplina. O jogador está fora dos planos da diretoria. O Arthur Jorge, né, que estava querendo contar com o atleta depois desse ato de indisciplina, descartou completamente, né, essa utilização do volante Wallace e provavelmente a diretoria do Cruzeiro deve arrumar algum clube para o Wallace, mas é plantão urgente, hoje tem jogo, né? Eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre essa saída do volante Wallace. Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. É uma contratação, foi um gasto, né? Um custo, né? Que o Cruzeiro não utilizou, né? Não utilizou o Wallace na final da Copa Sul-Americana. Esse jogador deixou muito a desejar, com o Diniz ainda no comando do Cruzeiro, né? Então, assim, foi um investimento, mas muito errado. Acho que o Wallace é uma das piores contratações que já passou pelo Cruzeiro, essa que é a verdade. É um jogador que é até bom, jogou até um bom futebol como no campeonato italiano, mas aqui no Cruzeiro deixou muito a desejar. E eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham sobre essa saída do Wallace, né? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Amigas e amigos, eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima!